Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas online. A aula de hoje é sobre afecções neoplásicas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre definição, quais são os tipos que existem e quais são as mais comuns. E dentre essas mais comuns a gente vai falar sobre os fatores de risco de cada uma delas e vamos conseguir entender também como é que o câncer funciona, qual é a fisiopatologia do câncer e porque assim ele tem uma fisiopatologia própria que acaba ocorrendo em cada um dos tipos de câncer. A única diferença vai ser mesmo os fatores de risco que vão influenciar no aparecimento de cada um deles. Então, vamos lá. A definição de neoplasia significa que ela é a proliferação anormal e descontrolada de uma determinada parte do corpo. Ou seja, uma única célula em algum órgão, em algum tecido, ela vai começar a sofrer mitose descontrolada, não vai parar de sofrer essa mitose, vai ter um crescimento lento ou acelerado, que é o que vai definir a classificação desse tumor, e vai gerar o câncer. O câncer ele é classificado em dois tipos, benigno ou maligno. Isso de acordo com a sua morfologia, forma de crescimento, se sofre metástase ou não. E hoje em dia, os tipos mais frequentes são o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama, o câncer de colo do útero e o câncer de próstata. Entre 2018 e 2019, na escala houveram os cânceres de mama, cólon e reto, cólon do útero, traqueia, bronco e pulmão, que são causados principalmente pelo tabagismo, e o câncer de glândula tireoide. Cerca de 42 homens morrem por dia devido ao câncer de próstata. Isso acontece ainda muito porque os homens não procuram o sistema de saúde para se cuidar e ainda tem muito preconceito quanto ao exame do toque da próstata. Eles não querem fazer de jeito nenhum. Eles preferem fazer só o PSA. O PSA é um marcador prostático específico. Ele tem um efeito muito, muito bom, mas o ideal mesmo seria fazer o exame do toque da próstata para ver se está tendo crescimento ou não. Estima-se que em 2020 haja mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata e cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama em mulheres. Isso porque o câncer de mama também atinge homens. Entretanto, 99% dos casos de câncer de mama são em mulheres e apenas 1% dos casos de câncer de mama são em homens. O câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil. Estima-se que em 2020 haverá cerca de 83 mil novos casos. Então, como é que acontece o câncer? Qual é a fisiopatologia do câncer? Ele vai se originar de uma única célula. Uma única célula vai sofrer uma mutação durante o seu processo de mitose e ela é quem vai gerar o câncer. O que acontece? O ciclo celular ele é dividido em prófase e mitose. Na prófase, ou profase, nós temos três divisões, G1, S e G2. Há alguns que digam também que tem a fase G0. Mas o que acontece? Essa fase G1, S e G2 é uma preparação da célula para poder sofrer a mitose, para poder sofrer a divisão celular. E dentro dessas fases, nós temos checkpoints, que são pontos de checagem, para poder saber se a célula está funcionando, se o processo está ocorrendo da forma correta. E quem faz essa checagem são as proteínas chamadas de ciclinas. Essas proteínas elas fazem essa checagem para saber se está tudo certinho. Caso não esteja tudo certo, o processo é reiniciado para tentar, nesse reinício, fazer da forma correta. Se com o reinício do processo não conseguiu corrigir o erro, essa célula ela entra em apoptose através do gene P53. O gene P53 ele também é uma proteína e ele é conhecido como guardião do genoma. Então ele chega na célula e fala: sofra apoptose, morra. E a célula sofre essa morte programada. Só que o que acontece? Se houver uma mutação tanto no gene que vai projetar as ciclinas quanto no gene que vai projetar o P53, eles não vão fazer efeito. Ou seja, não vai ter as ciclinas para chegar no checkpoint e dizer se a célula está correta ou não está, ou não vai ter o P53 para induzir essa célula à apoptose. Então, vai haver uma falha do crescimento celular desregulado. Ele não vai conseguir falar assim, ó, pare de se dividir. Esse é o momento que você tem que parar. Você só vai se dividir uma vez, você só vai se dividir duas vezes. Então,
Sem a P53, nós vamos ter uma célula que ela fica resistente à apoptose. Então, ela não vai morrer, ela não vai ter a morte celular programada. E ela começa a se dividir desreguladamente, ela vai crescendo, 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 sem parar. Então, basicamente, o que acontece? Uma célula normal, ela sofre uma mutação oncogênica, certo? Isso seria a pré-neoplasia. Ela vai perder o gene supressor, sejam as ciclinas ou seja o P53, já é a transformação, que ela perde esses genes que são os genes que protegem esse ciclo celular, que estão lá para poder corrigir os erros, e vão haver a produção de fatores de crescimento. O que seria isso? Para o tumor crescer, ele precisa ser nutrido, ele precisa de oxigênio e de outros nutrientes. E onde é que ele vai encontrar isso? Na corrente sanguínea. Então, ele vai fazer uma angiogênese, que é a geração de novos vasos, para poder receber esses nutrientes. E caso ele seja maligno, vai ocorrer a ativação da mobilidade, que já seria a metástase. É quando o tumor atinge ou os gânglios linfáticos ou a corrente sanguínea e consegue passar para outros órgãos. A carcinogênese. O corpo humano hoje, ele encontra-se exposto a múltiplos fatores carcinogênicos. Nosso trabalho, nossa alimentação, no dia a dia. E, em síntese, ela pode se iniciar de forma espontânea, pode haver uma alteração dentro da mitose, sem que não haja nenhum agente exterior, como agentes químicos, físicos ou biológicos, para causar essa mutação, ou ela pode ser provocada por um desses agentes. O tempo para a carcinogênese ser completada é indeterminável, podendo ser necessário muitos anos para que se verifique o aparecimento de um tumor. Então, o que é que diferencia um tumor benigno de um tumor maligno? O benigno, ele vai ter células iguais às que foram geradas, certo? Então, se ele for gerado no pâncreas, ele vai ter células pancreáticas. Já o tumor maligno, não. As células são diferenciadas, então você não sabe dizer se foi realmente o pâncreas que gerou esse tumor ou se esse tumor veio de outro lugar através da metástase. O tumor benigno, ele é encapsulado, ele não faz metástase de jeito nenhum e tem um crescimento lento. Já totalmente diferente do tumor maligno, ele tem um crescimento rápido, ele realiza metástase e ele não é encapsulado. Ele cresce para todo lugar e consegue entrar na corrente sanguínea e fazer metástase, e parar em outros órgãos e começar a sofrer mitose e crescer novamente. Agora nós vamos falar do câncer de mama, que nós temos o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização contra o câncer de mama. Nós temos diversas políticas públicas para lutar contra esse tipo de câncer e principalmente para a prevenção, porque o que importa é prevenir, é descobrir logo no início o que está acontecendo, se está tendo algum sinal cancerígeno, para que possa ser tratado e tenha as menores implicações possíveis para a mulher ou para o homem que tiver com câncer de mama ou qualquer tipo de câncer. A estrutura anatômica da mama, principalmente a mama feminina, ela é gerada na intenção de amamentar, de gerar vida. Quando a mulher engravida, ela, do sexto, sétimo mês, ela começa a produzir o hormônio chamado de prolactina. Esse hormônio é necessário para ser o precursor do leite, é ele que vai começar a fazer a produção de leite nos ductos mamários. A mama também tem um fator biológico por ser algo com estímulo sexual, a mulher sente prazer nas mamas. Então, quando a mulher ela precisa fazer uma mastectomia, quando a mulher ela precisa retirar parte da mama, ela perde muito a sua autoestima. Isso mexe muito com a mulher. Então, nós podemos ver aqui que a mama é formada por tecido adiposo, nós temos os ductos de leite, o mamilo, a auréola e os lóbulos. Atrás da mama nós temos os músculos peitorais, costela e parede torácica. O câncer de mama ele atinge principalmente mulheres, são 99% dos casos. São mais de 16.500 mortes só em 2017. É o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, excluídos os casos de pele não melanoma. Então, quais são os fatores de risco? Porque cada tipo de câncer tem um fator de risco diferente, próprio dele. Então, o primeiro fator de risco é ser mulher, porque são as que mais são acometidas, os homens são pouquíssimos casos. Ter a menarca, a primeira menstruação, antes dos 12 anos. A menopausa tardia. Não ter filhos. Primeira gravidez após os 30 anos. Histórico de câncer de mama ou ovário na família.
casos de câncer de mama em homens na família, porque quando tem um caso de câncer de mama em homens na família, mais que dobra ou triplica as chances da mulher ter um câncer de mama. E alterações genéticas, como são os casos dos genes BRCA1 e BRCA2. A atriz Angelina Jolie descobriu que ela tinha o gene BRCA1 e ela optou por fazer a retirada da mama para não correr o risco de ter um câncer de mama. Ah, mas significa que se você tem o gene BRCA1 ou BRCA2, você vai ter o câncer de mama? Não, mas é um fator de risco. Assim como há poucos tempos atrás era considerado não amamentar ser um fator de risco para o câncer de mama. E hoje, segundo o INCA, amamentar é um fator de proteção, mas não significa que se você não amamentar, você vai ter um câncer de mama. Então, quais são os sinais e sintomas? O que aparece na mama para você poder identificar se você está com um início do câncer ou não, ou se você já está com um câncer projetado? Aparecem nódulos, geralmente ele é fixo e indolor. A pele da mama pode ficar avermelhada, pode aparecer edema, pode acontecer a retração ou ficar parecida com uma casca de laranja. Tem também os abaulamentos, que é o aparecimento de há um aumento na mama. Na imagem à frente vocês vão poder ver mais ou menos como é que é o abaulamento. Pode haver alterações no mamilo, como é o caso da retração, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço. Descarga papilar é quando sai algum líquido do mamilo, ou alterações nos formatos da mama. Ah, tem uma mama, minhas mamas eram todas duas do mesmo tamanho, hoje eu tenho uma mama maior e uma mama menor. Então é uma alteração, por isso que toda mulher precisa conhecer o seu corpo. Aqui vocês podem ver o edema, o seio com aspecto de casca de laranja e a retração mamilar. Na imagem à esquerda nós temos o abaulamento e também a retração mamilar. Então, como é feito o diagnóstico? Há muito tempo atrás era indicado que as mulheres fizessem o autoexame em casa para que descobrissem. Entretanto, hoje o autoexame não é mais considerado uma forma de identificar se a mulher tem ou não câncer de mama. A mulher realmente deve conhecer o seu corpo para poder saber quando tem uma alteração ou não, para que ela possa procurar um profissional habilitado para que esse faça ou o exame clínico das mamas ou indique a mamografia para poder saber se tem alguma alteração ou não. O aparecimento de um nódulo ou qualquer outro sintoma precisa ser investigado por médico ou enfermeiro. Para a investigação é realizado o exame clínico das mamas e mamografia, ou se necessário ultrassom e ressonância magnética. Toda suspeita diagnóstica de câncer ela precisa da biópsia para poder confirmar. É o exame padrão de ouro que vai dizer se tem ou não câncer, é a biópsia. Então, vocês podem ver aqui a mamografia. À direita tem uma imagem de como o exame é feito e à esquerda nós temos uma imagem do exame propriamente dito. Vocês podem ver que na caixinha vermelha foi encontrada uma alteraçãozinha, que através da biópsia vai dizer se é realmente um câncer ou não. E aqui é o exame clínico das mamas, que é realizado tanto por médico quanto por enfermeiro. E esse exame normalmente é realizado durante o exame preventivo que as mulheres fazem no posto de saúde. E qual é o tratamento? O tratamento ele vai variar de acordo com o estadiamento da doença. Tem quanto tempo que esse câncer está em crescimento? Qual é o tamanho que ele está? Ele é benigno, ele é maligno? E as características biológicas do tumor e as condições do paciente. O tratamento pode ser local, pode ser cirúrgico, radioterápico, ou sistêmico, através de quimioterapia, hormonoterapia e terapia biológica. A conduta habitual nas fases iniciais do câncer de mama é cirúrgica, que pode ser conservadora, pode ser só retirada do tumor, naquele local específico, ou pode ser uma mastectomia parcial ou total da mama. O tratamento sistêmico após o local será indicado de acordo com a avaliação de risco da doença retornar, ou seja, o tratamento sistêmico só vai ser necessário se houver um risco de haver uma reincidência desse tumor. Aqui nós temos uma imagem de uma mastectomia e aqui nós temos uma mastectomia total. Agora vamos falar do câncer de próstata. Nós temos aí o Setembro Azul, que é o mês de conscientização ao câncer de próstata. Nós sabemos o quanto é difícil os homens procurarem o sistema de saúde para a prevenção, visto que os homens eles ainda têm uma visão que eles são fortes, eles são bravos, eles não precisam estar no sistema de saúde para se prevenir. Eles só vão quando realmente já tem alguma complicação, algo sério, o que dificulta muito o tratamento, porque quanto mais cedo for, mais rápido trata e menor são as implicações no futuro. Nós temos aqui a estrutura anatômica da próstata, ela fica logo abaixo da bexiga
E por dentro da próstata nós temos a passagem da uretra e do ducto ejaculatório. Durante a ejaculação, a próstata ela contrai para poder jogar o sêmen para fora, para que ele possa passar pela uretra e sair. Segundo o INCA, estima-se que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil 65.840 novos casos de câncer de próstata. Ou seja, 1 em cada 9 homens será diagnosticado com câncer de próstata durante a vida. Isso é um valor altíssimo. O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. 6 em cada 10 casos, são diagnosticados em homens com mais de 65 anos. Em 2017, morreram mais de 15 homens devido ao CA de próstata. E quais são os fatores de risco? É a idade, acima de 50 anos, pacientes com parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de próstata nos 60, pode ser pai ou irmão. Exposição a aminas aromáticas, que são comuns na indústria química, mecânica e de transformação de alumínio. O arsênio, que é usado como conservante de madeira e como agrotóxico. E produtos do petróleo, motor de escape de veículo, dentre outros. E também a obesidade. O grande problema é que os homens, principalmente os homens acima dos 50 anos, eles não vão ao posto de saúde, eles não vão fazer a prevenção para fazer ou o exame do toque retal ou fazer simplesmente o PSA, que é um exame de sangue. Eles não se preocupam com a própria saúde e só vão muitas vezes quando as mulheres levam. Tem homens que só frequentam o hospital ou o posto de saúde quando crianças porque são levados pelas mães. E quais são os sinais e sintomas? O problema do câncer de próstata é que ele inicialmente é uma doença silenciosa, o que vai dificultar muito o diagnóstico. E os sintomas mais comuns quando aparecem são alteração na frequência do padrão urinário, hematúria, que é a presença de sangue na urina, e disfunção erétil. Nos casos da alteração na frequência do padrão urinário, pode ser também pelo crescimento benigno da próstata. Então, o que complica muito o diagnóstico, são sintomas parecidos. E como é feito o diagnóstico? Junto aos sinais clínicos, o médico vai realizar os 2 exames, o toque retal e o PSA. Se houver alterações na próstata ou no PSA, será realizada uma biópsia para confirmação. E o tratamento, como é feito? Ele pode ser cirúrgico, que consiste na remoção total da próstata, das vesículas seminais e por vezes dos linfonodos regionais, porque pode ter havido metástase. E se houve metástase, é melhor retirar todo aquele local, porque senão vai haver mitose naquela célula que passou e ela vai crescer e gerar um novo tumor. E nós temos 2 formas de radioterapia, que é a externa e a interna. E a interna ela pode ser chamada também de braquiterapia. A externa, eles vão incidir o raio do campo de radiação através de imagens e cálculos matemáticos. Eles vão calcular mais ou menos onde está a próstata, qual é o local, para poder enviar o sinal da radioterapia para que haja o tratamento. Já na braquiterapia, não. Eles vão colocar sementes radioativas no interior da próstata, via retal, sob anestesia, para que aquelas sementes fiquem agindo ali dentro e acabem matando o tumor. Já com os pacientes que já sofreram metástase e têm envolvimento ou nos ossos ou em outros órgãos, o tratamento ideal é a hormonoterapia. Tem uma taxa de sucesso de mais ou menos 85%. Só que a hormonoterapia ela não consegue curar o câncer, apenas controlar. Nós temos agora o câncer de pele não melanoma, que é causado pelos raios ultravioleta, muito comum na região nordeste, na nossa região, principalmente nas pessoas que trabalham no campo ou nos caminhoneiros que recebem muitos raios violeta pela janela do caminhão. Então vocês vão ver que é um câncer muito comum de se encontrar e ele começa pequenininho na pele, que parece uma manchinha. Se não perceber as alterações que tem na pele, você só vai perceber quando ele já estiver bem crescido. Então é por isso que não só as mulheres, todos nós temos que conhecer os nossos corpos para qualquer alteração que tiver, a gente encontre e busque ajuda médica o mais rápido possível. Segundo o INCA, devem surgir mais de 176 mil casos no Brasil só no ano de 2020. Mais de 83 mil desses serão em homens e mais de 93 mil serão em mulheres. Em 2015, morreram 1.958 pessoas no Brasil de câncer de pele não melanoma. Desses, 1.137 eram homens e 821 mulheres. É o tipo mais comum de câncer no Brasil, mas tem letalidade baixa. E quais são os fatores de risco? Exposição prolongada e repetida ao sol. Então, quanto mais você fica no sol sem proteção, maior é o risco, porque
as pessoas hoje dificilmente têm os cuidados com a pele que são necessários, elas não vão para o sol utilizando um protetor solar. Normalmente utilizam um protetor solar quando vão para a praia ou algo do tipo. Isso se não usarem um bronzeador para queimar ainda mais a pele. Ter pele e olhos claros é fator de risco. Ter histórico familiar ou pessoal de câncer de pele. Pessoas que trabalham sob exposição direta ao sol são mais vulneráveis ao câncer de pele não melanoma, que é o caso das pessoas que trabalham no campo, por exemplo. E pessoas que têm o sistema imune debilitado ou sofrem exposição à radiação artificial no trabalho. Nós temos dois tipos de câncer de pele que não são melanoma. Nós temos o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O basocelular ele é o mais comum e tem letalidade baixa, se descoberto no início. Já o espinocelular ele é 2 vezes mais comum em homens do que em mulheres e pode aparecer em qualquer parte do corpo. E quais são os sinais e sintomas? O câncer de pele não melanoma ocorre principalmente nas áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como o rosto, pescoço, orelhas, podendo destruir essas estruturas. No caso do câncer de pele do carcinoma espinocelular, ele pode aparecer em partes do corpo também que não foram expostas ao sol, como uma manchinha avermelhada. Manchas na pele que coçam, ardem, descamam ou sangram. Feridas que não cicatrizam em até 4 semanas. Uma pinta preta ou castanha que muda de cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho. Ou seja, essas alterações são necessárias que você preste atenção para que você perceba se realmente é só uma pintinha comum ou se é um câncer. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito por um médico especialista, um dermatologista, e ele utiliza o ABCDE. O que seria o ABCDE? Ele vai observar se tem assimetria, é simétrico, é benigno, é assimétrico, é maligno. Ele vai observar as bordas, tem borda regular, benigno, não tem borda regular, as bordas são irregulares, maligno. Ele vai observar a coloração, de coloração única, só é marronzinho. Não, tem mais de uma cor. Então um cantinho que é mais marrom, outro que é avermelhado e outro que é mais escuro. O diâmetro é menor que 6 cm ou é maior que 6 cm. E a evolução? É só de um tamanho, a vida inteira. Mas esse outro aqui, ele teve uma mudança rápida. Ele era simétrico, ele tinha borda regular, ele entretanto começou a ter uma assimetria e um crescimento rápido, além do tamanho na espessura. Então, por esse ABCDE que será realizado o diagnóstico. E qual é o tratamento? Normalmente o tratamento mais indicado é o cirúrgico. E eventualmente pode associar a radioterapia se necessário. É feito também a criocirurgia. Essa tende a congelar o câncer de pele não melanoma e destruí-lo. Além das modalidades cirúrgicas, a radioterapia, a quimioterapia e a imunoterapia, além das medicações orais e tópicas, são outras opções de tratamentos. Vamos adentrar agora no nosso último, que é o câncer de colo do útero. Esse atinge mulheres há muito tempo já. Ele é causado principalmente pelo vírus HPV. Nós temos dois tipos principais de vírus HPV, que são os causadores do câncer de colo do útero, que é o 16 e o 18. E são eles os principais causadores das lesões percussoras do câncer de colo do útero. Nós temos aqui a estrutura anatômica do útero. O útero ele é projetado para gerar vida, certo? É nele que o sêmen encontra com o óvulo e começa a haver a meiose, a mitose. Eles começam a se dividir e geram uma nova vida. Nós temos aqui o ovário direito e esquerdo, o útero e aqui o que nos importa, que é o colo uterino, certo? Nesse colo uterino, nós vamos dividir ele em duas partes. A ectocervice, certo? Que é essa parte de fora do útero. E a endocervice, que é essa fissurazinha que nós temos aqui, certo? A partir dessas duas células essas duas células do útero que são coletadas durante o exame papilicular ou preventivo, para que sejam levadas para análise, para saber se tem alguma lesão percussora do câncer ou não.
Segundo o INCA, entre 2020 e 2022, vão ser diagnosticados cerca de 16.590 novos casos de câncer de colo do útero no Brasil, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres. Os pré-cânceres de colo do útero são diagnosticados com muito mais frequência do que o câncer de colo do útero invasivo. Por quê? Porque a mulher ela faz o exame preventivo e durante o exame preventivo é possível descobrir logo no início. Então é tratado com mais facilidade. A mulher ela tem um cuidado maior. Então, devido a esse cuidado maior, é descoberto no início, é descoberto antes que ele já tenha um avanço muito maior, já tenha repercussões sistêmicas muito maiores. O câncer de colo do útero foi uma das causas mais frequentes de morte por câncer em mulheres. A taxa de mortalidade por câncer de colo do útero caiu significativamente com o aumento do rastreamento da doença através do exame preventivo Papa Nicolau. E quais são os fatores de risco para o câncer de colo do útero? Ele está associado principalmente à infecção pelo vírus HPV, pelos subtipos 16 e 18, que são os percussores. Estima-se que cerca de 80% das mulheres com vida sexualmente ativa irão adquiri-lo ao longo de suas vidas. E além desses 80%, desses 80% infectados, 32% dessas mulheres têm os subtipos 16 e 18, que são os subtipos oncogênicos. O histórico sexual, se essa mulher só tem um parceiro fixo, ou se essa mulher tem múltiplos parceiros e com todos esses parceiros ela tem relação sexual desprotegida, é um fator de risco, porque ela pode não estar só exposta ao vírus HPV como a outras DSTs. O início precoce na vida sexual, iniciou cedo a vida sexual e já iniciou também com relação sexual desprotegida. O vírus HIV, porque ele vai causar uma imunodeficiência, vai diminuir a força do sistema imunológico dessa mulher, então é um fator de risco. Situação econômica dessa mulher, até porque se ela não tem condições de estar indo ao posto de saúde, ela não tem condições de estar fazendo o exame preventivo para se prevenir, é lógico que quando for descoberto já vai estar em um estágio avançado. O histórico familiar, se já houve casos de câncer de colo do útero em parentes de primeiro grau, como mãe, irmãs ou filha, e o tabagismo. E quais são os principais sintomas? O sangramento vaginal, este pode ser durante o ato sexual. O sangramento menstrual mais prolongado, ou seja, aquela mulher, toda a vida ela teve o ciclo regulado, o ciclo dela era de 5 dias, e agora que ela está com seus 35, 37 anos, o ciclo dela passou a ser 7, 8 dias, tem sangramento no meio do mês, está totalmente alterado. Ela tem dor durante a relação sexual, tem um sangramento após a menopausa, secreção vaginal incomum, ela está tendo uma secreção que não é uma secreção que ela tinha normalmente, e a dor pélvica. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito através do preventivo. É a principal estratégia utilizada para detectar as lesões percussoras e fazer o diagnóstico precoce da doença. Só que o que está acontecendo? As mulheres elas só estão procurando o posto de saúde para fazer o preventivo quando elas já estão com algum corrimento, elas desconfiam que elas já estejam com alguma alteração. Elas acham que elas já estão com algum problema e aí é que elas procuram o posto de saúde. E não deveria ser dessa forma. O ideal seria que essas mulheres, a partir dos 25 anos, fizessem consultas anuais, 2 consultas anuais, certo? E se nessas 2 consultas o resultado fosse negativo, tem que fazer consulta a cada 3 anos, certo? Então faz a primeira consulta, deu negativo. Segunda consulta negativo, a cada 3 anos essa mulher tem que continuar fazendo o preventivo, certo? A colposcopia e para confirmatório a biópsia. Então, como é feito o preventivo? Ele é feito através de um espéculo, certo? O espéculo ele é inserido no canal vaginal, aberto para que possa ser exposto o colo do útero, e com a espátula de Aire você vai pegar as células da ectocéfise e colocar numa lâmina, beleza? E com a escovinha endocervical com uma volta também de 360 graus, você vai pegar esse material, vai colocar na lâmina e ele é colocado em álcool absoluto e enviado para o laboratório para análise, certo? E nós temos a colposcopia,
que é um exame de imagem feito pelo médico, aonde ele vai buscar alterações no colo uterino. Então nós temos aqui no canto superior à esquerda o colo normal, no canto superior à direita o colo com o CA de colo de colo de útero. Abaixo, no canto inferior à direita, nós temos uma lesão de alto grau e no canto inferior à esquerda nós temos uma lesão de baixo grau. Qual é o tratamento? Dentre os tratamentos estão a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. O tratamento vai depender do estadiamento da doença, do tamanho do tumor e de fatores pessoais, como a idade da paciente e o desejo de ter filhos. Porque em alguns casos é feito a esterectomia, que é a retirada do útero total. Então, essa mulher que faz a esterectomia, ela não vai conseguir ter filhos. Então, isso mexe muito com o psicológico de algumas mulheres, porque tem algumas delas que sonham em ter filhos. É o grande sonho delas. E pode acabar por causa de uma lesão no colo do útero percussora do câncer. Portanto, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, certo? Estudem, leiam um pouco mais e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado.